Você aí que não conhece a Insider com estas maravilhosas camisas Tech T-shirt cheio de tecnologia, primeiro link na descrição porque você vai ter 18% de desconto na sua primeira compra. Vá lá, compra a sua Tech T-shirt, assim você apoia o nosso canal e fica com uma blusa maneira, tecnológica para você usar no dia a dia. A comida está pronta, a comida está pronta. Esse vídeo aqui eu não cheguei a ver não, do Sérgio. Não. Será que vai virar o caos? Porque a maioria das pessoas acredita que tem vida fora da Terra, assim, eu acho. Ela pode até acreditar, mas na hora que chegar e falar assim: é verdade, tem mesmo. tem mesmo, a vida tá aqui. Aonde está o seu Deus agora? Que falou que você era o único ser, não sei o que, não sei o que. Eu acredito mais no acaso, que as coisas aconteceram, igual o Igão falou. Ah, mas nós somos, pô, deu tudo tão certinho. Aonde está o seu Deus agora? Mas eu acho que essa percepção de Deus, que é o Deus só da Terra, é meio rasa, né? Não sei se a maioria das pessoas religiosas Será tem que não consigo acreditar em alguém que veio aqui, criou tudo isso e tal, entendeu? Aonde está o seu Deus agora? Cara, é meio que um acaso também, né? Por que deu certo, deu aqui, deu agora? Aonde está o seu Deus agora? Acredita em vida inteligente. Cara, eu não acredito. Porque eu acho assim, que a quantidade de variável para criar uma inteligência, a gente nem sabe. Aonde está o seu Deus agora? Na verdade isso aí quem disse foi Nikola Tesla, não foi o Einstein não, tá? Sérgio Sacani fez uma alegação meio contraditória com algo. Falando sério, aquelas afirmações ali, cara, do Albert Einstein, é sobre... O Einstein tinha uma visão do Deus de Spinoza, uma variação do Deus de Spinoza na filosofia. Então a natureza é Deus, não tem elementos sobrenaturais ali, não tem nada imaterial ali. Mas foda-se, ninguém estuda merda nenhuma. O importante é fazer vídeo pra dar view. O que ele já havia dito no passado. Sérgio usa o argumento de que a existência de vida alienígena significaria o fim imediato da ideia de um criador. Mas em resposta ao Sérgio Sacani, Tesla que mandou Einstein dizer. acredito que a comprovação de vida inteligente fora da Terra seria simplesmente o início da discussão. Ainda mais se esses seres inteligentes alegarem que eles também foram criados por... Aliás, pesquisem aí se o Einstein disse aquelas frases ali mesmo. Porque esses putos aqui, eles não fazem fact-check, eles não pesquisam. Eles só jogam no Google, vê o primeiro site que aparece, copia e cola, entendeu? Eles não fazem pesquisa, não. Uma força superior. Para começar, eu não tô aqui para defender Deus, até porque Deus não precisa de advogados. Eu também acho ridículo todo aquele que se considera um crente no transcendente ficar batendo boca com ateu militante. Eu não sei sinceramente qual foi o intuito do Sérgio Sacani de fazer uma alegação meio que contraditória a algo que ele já havia estabelecido em seus argumentos. Então cheguei à conclusão que ele na verdade queria provocar o debate. Sendo assim, aceitamos o desafio. E nesse vídeo eu quero argumentar a existência de Deus não com base na Bíblia ou com base em dogmas religiosos. Vamos lá então, é vídeo sério, vamos lá então. Não, mas apenas usaremos argumentos do campo científico para provar que seria no mínimo coerente a ciência também começar a estudar a possibilidade. Vamos lá, vou tratar sem zoeira, hein? De que tudo tenha sido criado por uma mente muito superior. Aqui nós não precisamos de Bíblia, de religião, de nenhum dogma para apresentar evidências de que Deus é real e de que encontrar vida alienígena fora da Terra aumenta ainda mais a certeza de que ele existe. Para começar, precisamos entender que a teologia, ou seja, o estudo de Deus, de forma não dogmática, ela é sim uma ciência. Se nos apegarmos a... Não, teologia não é ciência, já começou errado, porque isso daí você estuda lendo livro de metodologia. Se você pegar qualquer livro de introdução à epistemologia, você vai entender que existem diferentes tipos de conhecimento. Científico, tácito, teológico, filosófico, empírico. Então tu já começa errado aí. Mostra que você não estudou o assunto. Etimologia da palavra, que significa saber, buscar conhecimento, isso se torna ainda mais notável. Através de evidências, ela está convicta da existência de um Criador-fonte e não depende da Bíblia ou de outras escrituras consideradas sagradas para construir o seu conceito científico. Aliás, meus amigos, a teologia não dogmática é odiada pela religião, pois ela não visa construir uma narrativa que se encaixe na agenda religiosa, mas sim compreender melhor
com os recursos que temos hoje, é claro, o que de fato aconteceu no passado da Terra, a origem de todas as coisas e a existência. Eu quero um filme de terror, galera. Eu quero um filme... Jaime, assiste esse aqui que tu vai ficar sem dormir. Tu vai botar 2 edredão, entendeu? Vai ficar só com o narizinho pra fora pra respirar, porque tu vai ficar com medo. É esse filme que eu quero que vocês me recomendem. Existência de um Deus. E sim, civilizações avançadas ou não, criadas por ele. Pois quando falamos de Deus, de um Criador, seja ele quem ou o que for, também estamos falando de ufologia, de vida fora da Terra, povos de outros mundos, vida inteligente, civilizações. As evidências estão no próprio universo, no passado da Terra, na nossa própria ignorância do que existe lá fora. Vou falar pra vocês. O único filme que eu me lembro de cabeça, mas isso eu era pequenininho, que realmente me deu medo, foi aquele Experiência, The Experience. Mas, irmão, eu assisti essa porra, acho que eu tinha 11 anos, cara. Foi o único filme que eu realmente senti medo, cara, na moral. E Arquivo X. E isso é culpa da minha mãe, que ela que me botava pra assistir. Mas, beijo, mãe. para o Sérgio, se for encontrada vida inteligente em outro lugar, isso anula completamente a existência de Deus. De forma alguma, pelo contrário, só aumenta ainda mais a... Ah não, teve outro filme que eu senti medo também. Hoje em dia, cara, eu assisti vários, eu nunca sinto medo com filme de terror, mano. Eu fico rindo. Esse filme aqui também me deu medo. Olhos Famintos. E eu acho que foi o 2. Não é o Olhos Famintos que tem o ônibus com as crianças? É porque eu era criança, né? E aí eu vendo criança no filme, eu falava, caralho, fudeu. Porque eu me via ali, né? Representatividade. Não é? Tem um ônibus amarelo lá com a galera? E vinha o Zezão lá pra matar geral? certeza de que ele é real. Esse do ônibus é o 2 mesmo. Pois é o 2. Meu irmão, esse 2 aí foi foda, velho. Caraca, velho, eu lembro. Ficou marcado na minha mente até hoje. A memória do dia que eu assisti esse filme, cheio de medo. Ficava só com o nariz pra fora, assim, no edredom, assim, mó frio. Ficava só com o nariz, assim, pra respirar. Cheio de medo. Aliás, nem precisamos de aliens para constatar sua existência de forma clara e científica. A teologia natural, ela tem uma história enorme que remonta pelo menos ao antigo filósofo Aristóteles e ao argumento do primeiro motor. Um ponto alto ali na teologia natural foram, claro, os 5 caminhos de Tomás de Aquino, que são argumentos científicos, ou seja... Não são artigos... Argumento do primeiro motor, Tomás de Aquino. Essa galera toda ali é boa de estudar. É muito legal, é muito interessante. Pode convencer várias pessoas, mas não é científico. Ou seja, baseados em evidências para a existência de um criador. De fato, a pedra angular da metafísica de Tomás de Aquino é que a essência, ou seja, o que uma coisa é totalmente distinta da existência. A existência não é uma propriedade exatamente, no sentido de que, por exemplo, Sérgio Sacani existe. Ele tem provavelmente 45 anos e os olhos dele são castanhos ou verdes. A existência é anterior a toda e qualquer categoria. Isso pode soar meio esotérico, mas tem uma implicação muito mais profunda. A existência de Deus é e deve ser demonstrável por meio de métodos comuns da ciência, pelo padrão da evidência, lógica e... Não deve, porque no momento que você traduz Deus à mera realidade através da experimentação com a natureza, não é mais Deus. Você apequenou o conceito de Deus. Foda-se, né? Não adianta explicar. Inferência. A existência de Deus não pode ser provada por mera lógica ou razão. Você não pode provar que algo existe mera... Caralho, primeiro ele fala uma coisa, depois ele muda, caralho. A existência de Deus é e deve ser demonstrável por meio de métodos comuns da ciência, pelo padrão da evidência, lógica e inferência. A existência de Deus não pode ser provada por mera lógica ou razão. Você não pode provar que algo existe meramente pela lógica. Você não pode raciocinar da pura essência, lógica, para a existência real, evidência. Você não pode provar, por exemplo, que as pirâmides do... Eu não tô entendendo porque ele tá invertendo tudo, cara. Na verdade é o contrário, cara. Argumentos existenciais só podem ser provados através da lógica.
Eu tô parado aqui porque eu tô lembrando aqui das aulas. Cara, argumentos existenciais só podem ser provados através da lógica. Isso se dá através do experimento intersubjetivo. Precisa ser bem rigoroso. As regras precisam ser bem rigorosas para você provar argumentos existenciais. Eu dizer que você existe, não pode ser... Esse você existe, ele se dá através de um conjunto de pessoas que intersubjetivamente concordam que ao ver você, ou ao ouvir você, ou ao assistir o seu vídeo, a gente concorda que você existe. No entanto, isso tem discussões atuais diferentes, porque você pode ser, por exemplo, uma IA, já que a gente nunca te viu pessoalmente. Estou dando um exemplo aqui. Não é através de evidências, porque se eu estiver no meio de um monte de maluco, igual esses caras ali de Ratanabá, se eles cismarem de dizer que você não existe e eu for a única pessoa dizendo que você existe, eu entro em parafuso. Isso que se chama experimento intersubjetivo. São as diferentes subjetividades concordando com o básico. Que isso aqui é um copo, que isso aqui é um livro. Entendeu? Se eu ficar dentro de uma sala cheia de pessoas com problemas mentais, esquizofrenia, talvez você não exista. Independente da experiência prática, de olhar, de ver, de sentir, de ouvir, argumentos existenciais sobre a existência das coisas só podem ser provados pela lógica. No Egito, existem meramente pela geometria euclidiana dos triângulos. Você só pode provar a existência de pirâmides reais fornecendo evidências físicas para elas. Bom, você deve estar se perguntando agora, o que é inferência? De forma resumida, uma inferência é uma conclusão lógica baseada em experiências, observações e conhecimentos anteriores. É uma espécie de palpite educado. Inferências podem nos levar a uma hipótese. E semelhante a uma hipótese, uma inferência é uma suposição informada sobre ciência ou relações científicas. As inferências elas são baseadas em evidências reais e observadas, mas ainda são apenas suposições sobre a verdadeira relação que existe. A prova da existência de Deus é e deve ser a mesma, deve ser inferencial, deve vir da evidência. A ciência natural usa exatamente a mesma estrutura inferencial. Evidência, lógica e inferência. Vamos ver Pra mim isso não faz sentido. aqui para a gente exemplificar Pelo que eu acabei de dizer anteriormente, pra mim isso não faz sentido algum. Você provar Deus através da realidade, da experiência com a prática. Como eu disse, no momento que você puxa Deus para a realidade, já não é mais ele. Ele tem que transcender, tem que estar fora de você. Qualquer outra coisa tentando ser utilizada como sinônimo de transcender talvez esteja impreciso. Acho que a melhor palavra é essa, que transcende o universo, que transcende a natureza. o argumento científico para o chamado Big Bang. Primeiro, galáxias mostram desvio para o vermelho, que é proporcional à distância da Terra. Isso seria uma evidência. Isso não é evidência, isso é um fato. Ela pode ser evidência se você construir uma teoria em torno dela. Da Terra. Isso seria uma evidência. Isso implica que as galáxias estão se afastando e, por inferência, que o universo no passado era o único ponto. Aí entramos no conceito de lógica. O universo começou com uma singularidade do Big Bang. Isso não implica que as galáxias estão se afastando. Tá vendo, cara? É foda. Caralho, mano, é tudo bagunçado. A internet é foda, cara. As pessoas falam as coisas que não entendem, mano. É mais fácil dizer que é o que acha, que é opinião, que é o pouco que estudou. Qual é o problema de ser sincero, velho? Galáxias mostram desvio para o vermelho, que é proporcional à distância da Terra. Evidência. Isso implica que as galáxias estão se afastando. Não, não implica. Você pode ter um monte de galáxia que é vermelha. E aí? Como é que você vai saber se a galáxia é vermelha porque é vermelha ou se é vermelha devido à expansão do universo? E outra, tem também a hipótese da luz cansada. Que a gente fica zoando o Dr. Douglas das mãos peludas. Não faz sentido algum, matematicamente. E por conta de mecânica quântica, tá? Mas ela existe, entendeu? A hipótese existe para explicar o desvio para o vermelho. A hipótese existe. Ela não faz sentido na matemática, fechando bonitinho ali, e do ponto de vista quântico, com a teoria física.
Aí ela não faz sentido, mas ela existe. Aí olha a conclusão do cara. O universo começou com a singularidade. Isso aqui é típico de coisa Ctrl+C, Ctrl+V do Google, de outra pessoa também que não entende do que tá falando. Olha a conclusão. O universo começou com a singularidade, sendo que singularidade é um problema. É um problema matemático. Singularidade é dividir por infinito. É indefinido. Do Big Bang. Essa seria a conclusão. Agora, para a gente fazer um comparativo, vamos ao primeiro caminho de Aquino, aí na tela para você. A mudança existe na natureza, ou seja, nós observamos o espaço, o nosso planeta, e vemos várias transformações. Essa é uma evidência. A mudança é a atuação da potencialidade e uma cadeia essencial de atuações não pode retroceder infinitamente. O que isso quer dizer? Todas essas mudanças que nós vemos, existe uma força que move elas. E essa força simplesmente não deve vir do nada. Sendo assim, um prime mover, ou seja, uma espécie de primeiro motor, se faz totalmente necessário, ou seja, algo que esteja por trás de todas essas mudanças. Essa seria a lógica. Sendo assim, esse primeiro motor é o que todos os homens chamam de Deus. Essa seria a conclusão. Observe que ambas as teorias científicas têm a Não são duas teorias científicas, cara. Uma é filosofia. mesma estrutura. Na tela de novo para você. Evidências da natureza, estrutura lógica ou matemática, inferência para a conclusão. O Sérgio pode até reconhecer alguns destes pontos, mas não concordar com a estrutura lógica do argumento de Tomás de Aquino. Tudo bem, mas vejamos outros pontos. Para começar, em sua essência, a ciência era originalmente um conceito dentro da espiritualidade de todos os povos e suas religiões. A compreensão espiritual de que o universo foi criado pelo Logos, pela palavra, razão ou pela mente de Deus. Humano irrelevante mandou R$5. O universo é tão grande e nossa espécie está aqui há tão pouco tempo que, caso Deus realmente exista, nossa existência pouco importa para esse ser. Essa é a visão deísta, que nunca ninguém discute na internet. Só existe ateu e cristão evangélico. São só esses dois. Eu nem vou botar o católico do meio, porque no geral a maioria dos católicos não ficam discutindo com essa galera. Eles ficam quietos no canto deles. Levou à crença de que o mundo é racional e pode sim ser estudado. Os grandes progenitores da ciência moderna, Copérnico, Galileu, Blaise Pascal, Isaac Newton, todos eles professavam a crença em um Deus e viam seus estudos científicos não somente como um trabalho secular, mas também um modo de adoração. A ciência, no entanto, meus amigos, passou a abranger não apenas o método científico, mas o método científico aliado ao naturalismo ou materialismo, que é uma filosofia que diz que a realidade, nada mais é do que matéria e energia e tempo e espaço, e que não há nada transcendente além disso. Não há nada de espiritual e, consequentemente, não há nenhum Deus. Preste atenção, já que você gosta muito de lógica, preste atenção. Se você tem algo que é sobrenatural, isso está fora da natureza, certo? Se está fora da natureza, não tem como você ter alguma experiência prática para fazer experimentos. Ah, não. Tá dentro da natureza, então não é mais sobrenatural. Se você tem contato, experiência com os sentidos, utilizando ou não tecnologia, que amplia os sentidos, se você tem contato, não é mais sobrenatural. Faz parte da natureza. Consegue entender isso? Mas será isso mesmo? Ao procurar explicar a origem do universo, não devemos procurar a melhor explicação naturalista, mas a melhor explicação, e ponto. Mesmo o professor ateu Thomas Nagel, ele reconhece que, embora a existência e a natureza de Deus estejam fora do domínio de investigação científica, isso não implica que não possa haver evidência científica a favor ou contra a intervenção de uma causa não governada pela lei da ordem natural. Quanto à suposição de que a ciência não pode considerar evidências para a existência de um desastre. Não existir ou existir evidência é diferente de se você consegue acessá-la ou não. E você pode conseguir ou acessá-la ou não por definição ou por tecnologia. Exemplo,
existe rocha ígnea, sei lá, basalto, num exoplaneta que está a 370 mil anos-luz de distância daqui. Como é que você vai provar isso? Só seria possível se a gente fosse lá pegar uma amostra, trazer e mostrar. Tá aqui, ó. Fiz a análise, tá aqui. Certo? Isso aí você não consegue provar por tecnologia, mas não por princípio. Então a evidência existe, mas você não acessa. Essa é uma das maneiras de você interpretar o que está escrito aqui. Isso não implica que não possa evidência científica a favor ou contra a intervenção de uma causa não governada pela lei da ordem pela lei na ordem natural. Entendeu? Pode ser que exista, mas você não acesse. E aí tem essas duas opções. Ou você não acessa por definição, ou você não acessa por tecnologia. Certo? Entenderam ou não? Não governada pela lei da ordem natural. Quanto à suposição de que a ciência não pode considerar evidências para a existência de um designer que não possa ser explicada pela ciência convencional, se existir evidência científica na natureza, tudo bonitinho, com método, com não sei o que, tudo certinho, de um designer que criou, digamos, a humanidade ou o universo, chame como você quiser, isso na mesma hora destrói o argumento do primeiro motor, por exemplo, do motor imóvel. Na hora. Porque aí volta a pergunta inicial de se existe esse design, porque se descobriu pela natureza através da experiência com a prática, quem criou esse design? Essa pergunta volta à tona. E aí você cai na regressão infinita, que é um conceito da filosofia. E é por isso que essas coisas não fazem sentido. A única maneira de você considerar Deus supremo, criador de tudo, é através ou dessa tal experiência divina, e aí você tem ali teologia, essas coisas todas, ou em filosofia, como algo que transcende o universo. Você não tem como fazer uma experiência prática, a não ser por argumentos divinos, como revelação. Aí entra na parte de religião. Cara, qual é a dificuldade de entender isso, cara? Será que eu tô falando tão difícil assim? Nigel conclui que essa suposição não tem nenhum mérito. Mas a evidência realmente aponta para um designer? Ou é mais razoável continuar procurando, com tantos cientistas ateus, a elusiva explicação naturalista do universo? Vamos considerar 4 evidências da ciência que demonstram que o design inteligente é a explicação mais conforme que observamos agora na natureza. Vamos falar primeiro da finitude do universo. O estudo científico sugere que o universo é finito em sua duração. Embora a maioria dos cientistas do início do século XX tentasse argumentar a favor da eternidade da energia e da matéria, a evidência... Professor Linguiça mandou R$5. O universo não necessariamente precisa ter um início, criador ou sentido. O ser humano inventa divindades para não deixar perguntas sem respostas. Essa é uma alternativa a se pensar também. É que o universo teve um começo, teve um início. A descoberta ali de Edwin Hubble de que o universo parece estar se expandindo uniformemente para todas as direções levou a essa teoria do Big Bang, que afirma que essa expansão uniforme deve ter começado com um único evento no tempo e no espaço. Desde a postulação inicial dessa teoria, as evidências, por exemplo, de satélites, elas confirmaram que o universo, de fato, está se expandindo. A cosmologia do Big Bang ela foi criticada por muitos cristãos que estão tentando provar que Deus não existe com o Big Bang. No entanto, essa teoria ela reconhece que o universo começou a existir, a partir de um ponto, e como tal, pode-se concluir que a sua existência dependia de uma causa maior. Essa causa maior deve transcender a matéria, a energia, o tempo e o espaço. Tudo bagunçado, velho. Bom, essas coisas aqui eu já expliquei várias vezes, tá tudo lá no outro canal. Ou então estaria sujeita à mesma natureza finita do resto do universo. Vocês concordam? Essa causa maior é o que chamamos de Deus. A réplica comum, de onde então Deus veio, ela não se apresenta de maneira viável aqui. É um erro de categoria, é desonestidade intelectual usar isso. É meio que ilógico, já que nós não conseguimos nem explicar ainda de maneira científica, de maneira palpável para a ciência convencional, de onde de fato viemos. Visto que Deus ele não começou a existir dentro desse conceito, se ele existia antes do espaço-tempo, ele sempre foi. Vamos agora falar do ajuste fino do cosmos. Isso aqui é importante falar. Questionar da onde veio Deus é válido,
é tão válido que faz surgir uma sequência lógica interessante, que é: para que postular a existência de um Deus criador supremo de tudo, sendo que você pode simplesmente dizer que o universo sempre esteve aí? Você pode dizer isso também. Você está complicando e colocando um negócio mais... Pensa no universo inteiro. Todas as estrelas, galáxias, porra toda. Isso já é complexo pra caralho. Absurdo, gigante. Foge a nossa mente. Pra complicar mais ainda, você ainda vai colocar que isso tudo foi criado. Então qual é a diferença de perguntar de onde veio o universo com... Tipo, se Deus não existe e só existe o universo, a pergunta de onde o universo veio fica igual se você coloca Deus criando o universo e dizer de onde veio Deus. Tá no mesmo. Você só tá complicando mais ainda, mas tudo bem. Mas essa é uma outra sequência lógica, tá? O cosmos parece estar bem ajustado para sustentar. Não está ajustado. Isso aí você leu do Google, no site do Design Inteligente, nem foi pesquisar quem foi que criou essa merda e que não tem nada ajustado. A vida na Terra. Nas últimas décadas, meus amigos, os cientistas descobriram centenas de parâmetros de ajuste fino que são necessários para fornecer condições habitáveis para um planeta. Eu vou descrever para vocês apenas 2. Para que a vida na Terra exista, as moléculas devem existir. E para que as moléculas existam, os átomos devem ser capazes de se unir para se tornarem moléculas. Essa ligação molecular, ela requer a quantidade certa de força eletromagnética. Se essa força fosse apenas 0,3% mais forte ou 2% mais fraca, as moléculas não poderiam ser formadas e a vida simplesmente não existiria. O outro ponto. Leitura de Wikipedia. Porque uma leitura mais séria do que você acabou de falar, você se questionaria matematicamente qual é a diferença, o que é pouco e o que é muito para você. 0,3, 1,1, 1,5. Quem é que define o que é pouco e o que é muito? É ajuste fino, ajuste médio, ajuste grande? O que é fino? Isso é uma escolha totalmente arbitrária, porque isso é estatística. Então quer dizer que eu posso mudar 1,5%, 1,8% e tudo continua existindo, certo? 1,8% é fino ou não? Isso é arbitrário. Para ser considerado esse argumento, ajuste fino, deveria ser um valor exato. A existência do próprio universo depende, inclusive, da sua taxa de expansão. Se a taxa de expansão do universo fosse só um pouquinho mais rápida ou um pouquinho mais lenta, o universo simplesmente entraria em colapso imediatamente sobre si mesmo. Um pouquinho quanto? Sabe por que você fala o outro 0,3% ou 2% na força eletromagnética? E agora na expansão do universo você fala pouquinho em vez de dar o número? Porque você leu do Wikipedia e eu sei que lá no Wikipedia tá colocando 2% em um e o outro não... E sobre a expansão do universo eles não botam número nenhum no Wikipedia. Porque a fonte é um livro lá da década de 80 de um puto que resolveu argumentar isso e ninguém deu atenção justamente por falta de uso matemático ou físico. Só que no Brasil a galera pega aquela merda, bota em português e ninguém liga pra porra nenhuma. E todo mundo fala essa merda, faz palestras, divulga o caralho. E ainda tem uns outros Zé Mané igual você que pega essas leituras do Wikipedia e não questiona de fato de onde vem esses números. Ou teria girado tão rápido que não haveria formação galáctica, por exemplo. E dentro disso, nós podemos acrescentar alguns outros parâmetros interessantes. Por exemplo, a forma da nossa galáxia, a distância do nosso planeta do Sol, que parece ser muito precisa, a baixa probabilidade da existência de um planeta habitável evidenciada. É porque eu já sei essas coisas todas de cabeça, cara. De tanto eu estudar essa merda. Né? Escrevam aí, ó. Eu não tô nem com a mão no teclado, velho. Tô só ouvindo e falando, mas escrevam aí no Google aí, ajuste fino Wikipedia. Pode escrever até em inglês. Na verdade, vocês vão ter que escrever em inglês, que eu acho que em português nem os números os caras botam. Pode botar aí agora, ajuste fino Wikipedia, fine tune. Entra lá, dá um Ctrl F, bota lá 2%. Você não vai ver. Vê lá se não vai estar lá escrito 2% no Wikipedia. Eu já sei disso, cara. Por apenas alguns desses parâmetros, sem falar nas centenas de outros parâmetros que os cientistas ainda estão descobrindo, aponta para a ideia de que não estamos aqui por acaso, mas sim posicionados em nosso planeta, dentro do universo, com todos os parâmetros certos para o propósito da vida na Terra. Essa parte é que eu adoro. Vamos falar agora da complexidade de uma única célula. A biogênese da primeira forma de vida é inexplicável do ponto de vista naturalista. Mesmo em um planeta com condições externas perfeitas para a vida, a ciência naturalista não consegue explicar como a vida começou. Antes de postular qualquer teoria de seleção natural, evolução e afins, deve-se lidar primeiro com esse fato, a origem da vida.
No entanto, mesmo uma única célula desafia a possibilidade de que tal coisa simplesmente poderia ter emergido de um lodo primordial, do nada. Mesmo se alguém pudesse sintetizar proteínas e DNA, ainda não está nem perto de ter uma célula. O tamanho mínimo do genoma requer a ocorrência simultânea de todos os produtos gênicos essenciais. RNA, DNA e carboidratos complexos devem estar presentes para formar a parede celular. E os lipídios devem estar presentes para formar a membrana. Não pode haver proteínas sem DNA e RNA, mas não pode haver DNA e RNA sem proteínas, e assim por diante. Em outras palavras, meus amigos, o que eu estou querendo dizer é que quando olhamos mais de perto para as células, que são os blocos de construção de todos os seres vivos, descobrimos que esses blocos de construção são em si mesmos tão complexos quanto os corpos que constituem. Mesmo a forma de vida mais simples é extremamente complexa, de modo que não poderia ter surgido do nada. Agora vamos falar da assinatura que é encontrada no DNA. Para quem não sabe, as células contêm informações. E o DNA se assemelha mais a uma linguagem, porque codifica todas as informações necessárias para a vida. A informação que nós encontramos... Mano, acabou a bateria do fone. 5 minutinhos de bate-papo com o chat, enquanto o fone carrega aqui. O cara pegou todos os argumentos de 2015 do debate do Ratinho e tacou no vídeo. Pois é, cara, tipo, não reflete nada. Reparem que não tem opinião, vocês conseguem reparar que não tem opinião dele? Não seria muito mais bonito ele fazer um vídeo assim? Galera, eu li esse texto aqui com essas informações aqui, se apresentando como argumentos científicos, tá ligado? E pra mim fez sentido, estou aqui compartilhando com vocês e comentando o que eu acho sobre isso. Não seria muito mais bonito? Mas não, como é que o vídeo é feito? Não, porque na biologia, o RNA, o DNA, não sei o que, o caralho. Aí fica dando aquela imagem, pra quem não conhece, pra quem não tem um olhar treinado de YouTube, inclusive, fica dando aquela ideia de que o cara estuda essa porra toda. Sendo que no fim do dia o que tá acontecendo aqui é literalmente pegando um texto do Google e lendo pra fazer vídeo no YouTube. No máximo acrescentando, só mudando as frases um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá e vai. A informação que nós encontramos nas mais de 70 trilhões de células que formam um corpo de um ser humano é equivalente a bilhões de Wikipedias aqui da internet. Então temos que nos perguntar, de onde veio toda essa informação? O que essa mensagem está fazendo ali? Se representa simbolicamente algo diferente de si mesmo, requer um falante, que é, no caso, um transmissor, que precisa de um ouvinte, que é um receptor. Ou seja, existe uma assinatura, uma marca de alguém que deixou lá e quer que alguém veja aquilo. Contém claramente elementos de linguagem. A presença de todas essas informações implica em uma fonte de inteligência. Informação requer intencionalidade, ou seja, não acontece por um processo aleatório, por acaso. A informação, ela transcende a... Tá, pera aí, agora o canal do Insane falou ali. Basicamente, caralho, é foda, caralho. É isso mesmo que eu tô entendendo ou não? Pera aí. Basicamente o canal do Jaqueta me pediu pra entrar na live dele porque eu tava questionando bastante. Aí ele chegou à conclusão que eu sou ateu mesmo sendo cristão. Eu já falei... Não só eu, várias outras pessoas já falaram também a mesma coisa que a gente tenta repetir várias vezes aqui. Esses caras são tudo maluco, cara. Esses caras são malucos, velho. Eu tentar discutir com o maluco, não tem coisa, é só rir, cara. A única coisa que tem que fazer é rir. A matéria e a energia. O naturalista radical vai tentar imaginar uma mensagem que não tenha uma mente... O ateu cristão. Ou você é o primeiro ateu cristão, cara. Parabéns. Essa é nova. Uma informação que não tenha inteligência por trás. Mas esse fato... Não, é um cristão ateu. Faz um cristão ateu aí. Como é que é o nome dele? O canal do Insane. Cristão ateu. É pra colocar lá na descrição, lá na bio do Insta. Existe apenas um princípio que sabemos que pode existir com sistemas interativos complexos, e isso se chama inteligência. Em meio a tudo isso, nós podemos concluir o seguinte: a finitude e o ajuste fino do cosmos, o problema da biogênese e a presença de informações nos organismos contribuem com evidências científicas para a existência de uma mente muito superior, um ser todo-poderoso, que nós chamamos de Deus. E os aliens, isso anula a existência de Deus? Essa confirmação não levaria ao fim das religiões? Sim, claro.
muitas delas. Mas isso não seria o fim da espiritualidade, que não depende das religiões. A descoberta da vida em outros mundos não seria de forma alguma inconsistente com a crença em Deus, pois reflete a capacidade do Criador de estabelecer criaturas onde e quando Ele quiser. Podemos imaginar um universo povoado, com uma enorme variedade de formas de vida, inteligente ou não, como uma expressão do poder infinito e da criatividade de Deus. Mano, que porra de foto é essa aqui, cara? Que merda é essa aqui, cara? Caralho. Enquanto nós não associarmos de maneira equilibrada ciência, espiritualidade e ufologia, nós vamos continuar perdidos no sentido do conhecimento. Sérgio Sacani, ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Agora, precisam usar honestidade intelectual e apresentar argumentos mais concretos e evidências mais palpáveis para dizer que ele não existe. Falou o cara que pegou a listinha do Google. Muito bom ver vídeo assim, stand-up. Ai, velho. Onde é o cavalo? Tá em cima do muro, gente, é o cavalo! O cavalo tá em cima do cavalo! Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.